Olá, sejam todas muito bem-vindas a uma live de hoje. Me contem aí como é que vocês estão, minha gente. Passaram bem final de semana? Já me fala aqui que eu quero saber. Deixa eu fixar um comentário com o tema da nossa live. Hoje nós vamos falar sobre saúde intestinal na aromaterapia, como que a aromaterapia entra, dentro desse contexto, como apoio, como ajuda. Vamos chegando aí, Vamos chegando às 3h01 nesta live. Vão compartilhando essa live, Compartilha aí com alguém que precisa, desse assunto, que está precisando, que está buscando mais informação. Hoje nós vamos falar sobre o nosso segundo cérebro, Que é o nosso intestino. E de fato um órgão que acomete todo o nosso corpo, Edjane, muito boa tarde, seja bem-vinda. O nosso segundo cérebro, é o nosso intestino. E hoje nós vamos falar sobre esse tema tão importante, E como que a gente pode entrar com a aromaterapia, com os óleos essenciais, para poder usar como ferramenta, para ter mais saúde física, mais saúde emocional. Como eu falei para vocês, o nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro, Então, tá muito interligado aí com muita coisa, tá? E aí, bora compartilhar essa live, Bora compartilhar essa live. E é isso, minha gente. Bora começar falando sobre saúde intestinal na aromaterapia? Simbora. Seguinte, Nadir, seja bem-vinda. Eu tô trocando as palavras, já comecei cedo hoje, gente. Mas lembra que eu falei pra vocês, quando eu falo muito o dia inteiro, hoje eu tive atendimento pela manhã, aí eu começo já a trocar as palavras. Mas é assim mesmo, vambora. Então, gente, seguinte, quem aí tem um intestino preguiçoso? Me contem aqui que eu já quero saber. Se alguém sofre com essa questão. Marca uma amiga aí, marca alguém, compartilha aí rapidinho com alguém que sofre com essa questão, que tem esse problema de intestino preguiçoso, inchaço, que gera ansiedade, uma pele totalmente desequilibrada, acneica, Tem tudo a ver, está tudo interligado. Vamos entender como a aromaterapia pode ajudar, a cuidar de tudo isso de uma forma natural, de uma forma mais consciente. Seguinte, se vocês ficarem até o final, quem ficar até o final vai ter algo muito especial, tá? Muito especial mesmo. Fica aí, aguenta aí até o final. Então, vamos lá, gente. Vamos começar de fato aqui esse assunto, O nosso intestino, como eu falei pra vocês, ele é o nosso segundo cérebro, Então, ele conversa diretamente com as nossas emoções através do nosso nervo vago, Exatamente. Então, quando o nosso intestino ele está sobrecarregado, vem a ansiedade, vem a insônia, vem a irritabilidade, a tristeza aumenta. Então, percebe como existem causas, existem camadas, existem nuances a serem trabalhadas no nosso estado emocional, no nosso estado mental, falando, E a aromaterapia, ela entra com os óleos essenciais não somente como um cheirinho gostoso, tá? De fato, os óleos essenciais, eles são moléculas químicas, que conversam ali com o nosso sistema nervoso. Então, eles trocam informações, Eles trazem comandos, por assim dizer. E também conversa com o nosso microbioma, O nosso microbioma intestinal, de forma direta. Não é nem de forma indireta, é de forma direta. Então, a nossa saúde intestinal, ela de fato é o reflexo, da nossa saúde emocional. Então, se o seu intestino está preguiçoso, se você está tendo dificuldade para ir ao banheiro, se você demora muito tempo para ir ao banheiro, enfim, tudo tem relação com o seu emocional, tá? Ou até mesmo o contrário. Se você vai muito no banheiro, se você, enfim, tem muita diarreia,
ou constipação, tudo está relacionado também, tá, gente? Está muito interligado ali. Então, de fato, é totalmente um reflexo, né, da nossa saúde e vice-versa, tá bom? E aí, como que a gente pode usar a aromaterapia para cuidar dessas questões? Primeiro, a gente precisa entender o que está acontecendo. Não tem jeito, gente, não tem jeito. Sempre existe uma causa, sempre existe um motivo, uma razão, sempre. A gente até pode começar a falar de sintomas, né? Muitas das vezes em atendimento mesmo. A gente começa a falar sobre sintomas, mas aí a gente vai conversando e no desenrolar da conversa, né? Enfim, da anamnese, a gente consegue ir chegando na causa, né? Através dos sintomas. Mas sempre existe uma causa, sempre existe um motivo, né? E pode ser muitas e muitas coisas, Pode estar relacionado a uma emocional, uma ansiedade que a pessoa não está bem, que aí de repente, consequentemente, leva aos hábitos alimentares dela, a compulsão alimentar, ou ao contrário também, que consequentemente também, além de tudo isso que a gente já falou, leva também, né, para essa microbiota, né, como a gente viu, e tudo está interligado. E aí nós vamos começar a usar os óleos essenciais, mas antes de chegar nesse ponto, né, antes de pensar em um óleo essencial para o intestino, a gente precisa equilibrar o nosso sistema nervoso, né? Então, quando a gente encontra a causa, a gente consegue encontrar o caminho por onde começar, né? Então, por exemplo, a gente encontra uma causa, né, um emocional, e muitas das vezes, como eu falei para vocês, é inconsciente, né? Porque o nosso intestino, ele tem toda esse contexto, né? Essa conexão com o nosso emocional. E aí, como que a gente vai fazer? A gente vai equilibrar esse sistema nervoso primeiro, né? E aí sim o intestino vai começar a funcionar normalmente, por assim dizer, se essa realmente for a causa, né? Quando o corpo estiver se sentindo seguro para isso. E aí nós vamos usar óleos essenciais que trabalhem esse emocional, que trabalhem a causa, né, do que está acontecendo, que trabalhe todo o contexto. Eu sempre falo para vocês, né, que quando a gente acha a causa raiz, a gente resolve todos os problemas. A gente consegue ter um tratamento assertivo, a gente consegue ter um uso assertivo dos óleos essenciais, a gente consegue ter economia no tratamento, a gente fica livre de riscos e tudo mais quando a gente trabalha a causa, né, de forma personalizada, os óleos essenciais. Então, alguns óleos essenciais que a gente pode usar, por exemplo, até mesmo no difusor, né, a gente pode usar alguns óleos essenciais que trabalhem a calma, que trabalhem o acolhimento, óleos essenciais que trabalhem a alegria, a leveza, né? São óleos essenciais que vão ajudar nesse sentido. Seja bem-vinda, Rose, seja bem-vinda, massoterapeuta, seja bem-vinda, Eva Ribeiro, sejam todas bem-vindas a essa Aroma Live. Fabiana, né? Várias pessoas entraram aqui. Então, óleos essenciais que tragam uma clareza mental, que traga aí uma desobstrução de pensamentos, né? Que alivie esse caminho, né? Que traga realmente essa clareza mental, né? Óleos essenciais que, de fato, façam uma digestão emocional, por assim dizer. Então, por exemplo, quando a gente pensa em óleos essenciais para digerir, não necessariamente sempre a gente vai pensar só em óleos essenciais para cuidar de problemas físicos, né? Digestão em si, problemas gástricos e etc. Não. A gente também, quando encontra, né? Quando trabalha óleos essenciais, né? Que vão trabalhar essa digestão, a gente também está falando do emocional, né? Quando a gente trabalha óleos essenciais que de repente trabalhem, sei lá, flexibilidade emocional, a gente também está falando de flexibilidade física e vice-versa,
né? E assim por diante. Então, a gente pode pensar nesses óleos essenciais, sim, né? Então, óleos essenciais que trabalhem de alguma forma, como eu falei para vocês, a obstrução, né? Vamos dizer assim. São óleos essenciais interessantes. E que óleos essenciais podem ser esses óleos que eu citei aqui? A própria lavanda, que eu sempre recomendo para vocês, né? Que ela vai trabalhar a calma, o acolhimento, a própria laranja doce, que inclusive é um óleo essencial digestivo também, onde a gente pode trabalhar alegria, leveza e digestão ao mesmo tempo. E é um óleo essencial super seguro, né? Eu costumo dizer que a laranja doce está entre os óleos essenciais que a gente pode começar a usar sem medo, né? A laranja doce é incrível, foi o primeiro óleo essencial que eu usei na minha vida, inclusive para questão de digestão. Não necessariamente que eu estava precisando, mas eu estava fazendo uma formação, né? E dentro dessa formação tinha uma vivência, e aí a gente escolhia um óleo essencial, ou a mentora que passava, eu nem me lembro mais, mas aí a gente usava para uma determinada coisa, assunto, queixa que a gente estava naquele momento. E aí, embora não fosse o meu caso, mas eu usei, né, para questões digestivas. E, gente, mesmo que você não tenha uma questão ali, uma queixa significativa, né, ele vai te ajudar a trazer uma melhoria muito grande, muito grande. E é isso que a laranja doce faz, né? Ela pode trabalhar muito bem esses dois aspectos juntos, né? E é um óleo super acessível também, gente, super acessível. Às vezes eu fico olhando muitas e muitas pessoas comprando, assim, muitos e muitos óleos essenciais. Kits e mais kits de óleos essenciais. Não tem problema nenhum, tá, gente? A gente ama esses vidrinhos lindos, a gente quer ter vários e tá tudo bem. Mas a questão é que muitas das vezes um único óleo essencial já é suficiente. Simplesmente assim, já é suficiente. A Karina tá falando, para uma pessoa que tem muita ansiedade, enxaqueca frequente, problemas respiratórios recorrentes e crises de ansiedade, mas não gosta do aroma da lavanda, o que posso orientar a pessoa a usar? São bastantes queixas aqui ao mesmo tempo, né? Bastante coisa para ser trabalhada. Realmente tem pessoas que não toleram a lavanda. Talvez você possa tentar o óleo essencial de laranja doce, né? Talvez seja uma das opções aí, mas talvez você precise usar mais um óleo essencial. Tudo vai depender da causa, né? Ela tem muitas questões aqui, ansiedade, enxaqueca frequente, problemas respiratórios, crises de ansiedade. É bem interessante esse quadro, a gente precisa realmente fazer uma avaliação. Talvez a causa dela seja a própria ansiedade, né, que gere todos... será que ela tem realmente problemas respiratórios, né, como diagnóstico? Ou ela somente sente muita falta de ar por conta da ansiedade? Será? Pode ser isso? Não sabemos. Ou então ela realmente tem um problema respiratório que precisa ser... Karen, que precisa ser tratado, né? Mas você pode começar com a laranja doce, eu acho bem interessante para ver como que ela reage, né? E tentar entender a causa, né? Para poder chegar num consenso. Porque são muitas coisas, percebe? São muitas coisas para serem abordadas, mas que podem ser uma relacionada à outra, né? Então, uma pode estar sendo o gatilho da outra, uma pode estar puxando a outra. Lembra daquele novilho de lã que a gente vai puxando, né? Pode ser que seja isso, tá? E a gente precisa trabalhar. Karen, sim, foi exatamente o de laranja doce que falei para ela usar. Então, acompanha o resultado, né? Ver o que ela traz para você, como que ela se sente. A gente precisa acompanhar.
Ela usa o de menta porque está sempre com o nariz entupido. Interessante. Então, vamos pensar juntas aqui. Será que ela possui uma sinusite crônica? Será que ela sofre de rinite? Será que ela é uma pessoa alérgica? Será que o próprio óleo essencial não está desencadeando uma crise alérgica nela, né? Às vezes o óleo essencial ele acaba irritando a mucosa, né? E acaba trazendo para esse lugar, tá? A gente precisa ver tudo isso, né? Ela é muito alérgica. Interessante, interessante. É um caso para se avaliar mesmo, tá? Você começa com a laranja doce, acompanha, né? Vê como que ela vai se sentindo, vai acompanhando e tudo mais, né? Problemas recorrentes há muitos anos. Provavelmente tem uma causa, tá? Provavelmente tem uma causa e precisa ser investigada, tá? A gente passando uma ficha de anamnese de forma personalizada, a gente consegue encontrar essa causa, tá? E aí, voltando a falar aqui da saúde intestinal, eu trouxe sugestões aqui, né? Lavanda, laranja doce, hortelã-pimenta, que são óleos muito bons para trabalhar essa clareza mental mesmo, essa questão emocional, que pode estar interligada com o físico e tudo mais. E como é que eu vou usar, né, esses óleos essenciais? Como eu falei, você pode usar no difusor, né? Pode usar principalmente de massagem abdominal, né? Eu acho até mais interessante no uso tópico, tá? Por exemplo, o óleo essencial de laranja doce. Então, você vai diluir esse óleo essencial, você vai trabalhar a massagem, o toque também é muito importante, né? Você vai trabalhar a concentração, você vai trabalhar a diluição, a forma de uso de acordo com a necessidade de cada pessoa. Então, concentração, diluição, óleo essencial, formas de uso, período de uso, né? Tempo de uso, tudo isso, todos esses fatores, a gente só tem a resposta quando a gente faz a avaliação, né? Então, por exemplo, aqui, a Karen trouxe uma situação pra gente, né? Não tem como trazer uma receita pronta, uma fórmula fechada para cliente dela, né? Eu acredito. Não tem como, né? Porque a gente precisa, de fato, fazer uma avaliação personalizada. Então, não tem como eu falar assim, use o óleo essencial de laranja doce com tantas gotas, tantas vezes por dia, nessa forma de uso e etc, etc, etc. É tudo muito raso, né? A gente precisa saber mais. Então, a gente só consegue fazer isso com a avaliação, né? De forma personalizada. E é isso que traz segurança para o tratamento. É isso que traz segurança para o tratamento. Tanto para você como profissional, se for o caso, né? Como para a cliente também, né? E é isso que faz a cliente voltar, né? Porque ela vai confiar em você, ela vai, de fato, ter essa segurança, tá? E aí você pode fazer uma sinergia com esses óleos essenciais. Outros óleos essenciais que também seriam interessantes. O próprio óleo essencial de gengibre, o óleo essencial de cardamomo, a própria laranja amarga também pode ser uma opção, ou a laranja doce novamente, né? A gente pode fazer uma sinergia com esses óleos essenciais, por quê? Eles vão estimular, né, ou melhor, reduzir as gases, né, as cólicas intestinais que muitas das vezes existem, né, para quem tá sofrendo aí com o intestino preguiçoso, com dificuldade na hora de ir do banheiro, né, então vai ajudar bastante, tá? A laranja doce e a laranja amarga, ela também tem ação digestiva, como eu falei, e ação emocional. Então, além da laranja doce, a laranja amarga também tem essa ação, tá? Que vai trabalhar muito bem. E aí é muito bom, porque com um único óleo essencial você pode trabalhar várias coisas ao mesmo tempo, né? Vários pilares ao mesmo tempo. E uma dica que eu dou aqui pra vocês, principalmente se você trabalha com óleo essencial. Se você usa na forma pessoal também, mas pessoalmente, muitas das vezes a gente não se preocupa com isso, né?
Mas quando a gente indica, quando a gente trabalha em atendimento, em consultório, etc., a gente vai se preocupar com isso. Por quê? Se a gente começa usando vários óleos essenciais ao mesmo tempo, a gente não consegue descobrir depois o que deu certo e o que deu errado, né? Então você começa aí com um monte de óleos essenciais, com um kit de óleos essenciais, e aí quando você que está trabalhando com o teu cliente, que você vai acompanhar o teu cliente, não tá dando certo, ou tá dando certo, o que é que tá dando certo, né? Não sabemos. Porque são tantos óleos essenciais que a gente não tem como saber o que de fato. E como eu falei, às vezes a pessoa só precisa de um único óleo essencial. Às vezes um único óleo essencial é suficiente para resolver os problemas dela. Não de forma milagrosa, mas por que nós conseguimos isso? Por conta da forma de uso, ou seja, usando de forma personalizada. A gente consegue ser tão assertiva que muitas das vezes um único óleo essencial é suficiente. Entendeu? E aí a gente vai diluir esses óleos essenciais numa base carreadora, né? Pode ser óleo vegetal. E aí a gente também pode escolher os óleos vegetais aí de acordo, aliás, devemos escolher o óleo essencial de acordo com o objetivo, né? E vamos trabalhar toda essa queixa, toda essa questão, né? Lembrando, gente, que não é só usar óleo essencial, né? A gente sabe disso, né? Quando a gente fala de saúde intestinal, a gente precisa pensar em atividade física, a gente precisa pensar em alimentação, a gente precisa pensar em sono reparador, a gente precisa pensar numa série de coisas, né, que devemos atribuir a essa queixa, a essa questão, né? Não é só usar óleo essencial e esperar um milagre acontecer, né? Não. Até porque a causa vai determinar muito isso, né? Então, por exemplo, aquelas pessoas que têm aquela sensação de estagnação no abdômen, né? Aquela sensação de... Como é que se é usada a palavra? Muitas pessoas falam empanturrada, muitas pessoas falam fastio, muitas pessoas falam empanzinada, né? Tem um monte de palavras aí que são usadas dependendo da região, né? Quando a gente sente aquele mal-estar, né? Aquela sensação de estufamento, de nó na barriga, né? Muitas das vezes, gente, é pura emoção estagnada. Pura. A vida é movimento. É movimento. Água parada estraga, né? Então, a gente precisa ter movimento, né? A gente precisa ter esse movimento. E aí os óleos essenciais vão trabalhar esse movimento para que o nosso intestino volte a funcionar da maneira correta, né? E se é uma questão emocional, provavelmente a gente vai encontrar a causa e vai fazer, né, a terapia com os óleos essenciais, com os aromas, né? Outros óleos essenciais que a gente pode também usar para essas questões, alecrim. Mas aí a gente precisa saber qual é o tipo de alecrim, né? A gente tem vários tipos de óleos essenciais de alecrim. A gente pode usar o óleo essencial de manjerona, o petigram. São óleos essenciais que vão trabalhar nessa digestão, né? Aquilo que tá difícil de digerir. E de novo aqui eu trago pro emocional, né? Sabe, aquela emoção, aquela dificuldade, aquele momento aflitivo que você tá passando, que alguém tá passando, aquela situação que tá difícil de digerir, emocionalmente falando. Pois bem, ela carrega também pro abdômen esse peso, né? Ela carrega também pro nosso intestino. Lembra que ele é o nosso segundo cérebro? Né? E aí a gente vai usar óleos essenciais para ajudar a trabalhar essa digestão, né? Esse percurso,
óleos essenciais que tirem esse peso, né, do abdômen, essa tensão do intestino mesmo, né? E óleos essenciais que ajudem a soltar tudo isso, a soltar o controle, né, a deixarem as coisas fluir. Então, percebe que tá tudo interligado, né? E aí, o maior erro que eu vejo das pessoas é buscando receita pronta para isso e para várias outras coisas, né? Não é sobre copiar protocolo, receitinha, copiar e cola. Sim, a gente usa receitas. Inclusive, no meu método Caminho dos Aromas, no curso, eu trago lá protocolos prontinhos para vocês só copiarem e colarem e usarem. Mas eu forneço esses protocolos quando vocês estão preparadas para recebê-los, né? E aí sim vocês vão poder fazer o que quiser com o protocolo. Vocês vão poder fazer substituições, né? Vai poder escolher outros óleos essenciais de acordo com a necessidade de vocês. Vai até mesmo poder usar a receita mesmo, copiar e colar, né? Porque lá vocês já estão preparadas para isso, para entender aquele protocolo, que inclusive foi elaborado de uma forma personalizada. Tem todo um caminho, né, um método, um passo a passo que apoia tudo isso, né? Seja bem-vinda, Júnia. Entende? Então, é todo um caminho. É sobre entender o que o seu corpo está pedindo. É sobre entender o que o corpo da tua cliente, da tua interagente está pedindo, está precisando. Né? Entende? É isso que faz a diferença, gente. É isso que faz a diferença. E aí eu trouxe vários óleos essenciais aqui para vocês anotarem. Lavanda, laranja doce, hortelã-pimenta, gengibre, cardamomo, laranja amarga ou laranja doce, né? Alecrim, manjerona, petigram. Todos esses são óleos essenciais que podem ser trabalhados dessa forma, né? E existem muitos outros. O óleo que pode ser que seja bom para você, pode ser que não seja bom para mim, né? Então, a gente vai traçando um caminho aí na avaliação e vai encontrando o melhor óleo essencial para cada pessoa, né? E aqui eu trouxe 3, 6, 9 óleos essenciais para vocês trabalharem. Lembrando sempre de checar as contraindicações, de checar as indicações, né? A forma segura de uso, diluição, concentração. Tudo isso é necessário. Sabia que existe uma diluição correta para cada tipo específico de público? Uma concentração? Sabia que existe formas de uso específicas para cada tipo de situação? Então, cada situação vai pedir uma forma de uso do óleo essencial? Sabia que um único óleo essencial pode trabalhar todas as queixas relacionadas ao mesmo tempo? Mas que para isso você precisa acertar, ser assertiva no modo, né, no modo de uso dos óleos essenciais? Sabia que existe um período de uso para o tratamento, dependendo da queixa específica? Existem períodos de uso. A gente não vai ficar usando óleo essencial a vida inteira, né? Se eu tenho uma gripe, a gente vai usar um óleo essencial por um determinado tempo. Se eu tenho uma ansiedade, a gente vai usar um óleo essencial por um período específico. Tem um tempo específico para cada situação, né? Tem a pausa terapêutica. Exatamente. Não é porque é natural que a gente vai usar o resto da vida achando que o nosso corpo simplesmente tem que metabolizar tudo aquilo e mandar para dentro. Não, a gente precisa, né, entender onde entra a pausa terapêutica.
Tudo isso e muito mais, minha gente, e muito mais, né? Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre saúde intestinal? Vamos lá, as perguntinhas. Vamos lá. Perguntas sobre saúde intestinal. Quem tem alguma dúvida? Vamos aproveitar. E aí, minha gente, para quem quer aprofundar, para quem quer aprender, né? E quando, de novo, o uso dos óleos essenciais no uso pessoal e no uso profissional é o mesmo. É o mesmo. Não tem diferença, tá? Não tem diferença. O uso é o mesmo. Da mesma forma com que eu indico, eu vou usar na minha casa, no meu familiar. O uso é o mesmo. Mas a gente precisa, se a gente quer usar com constância na nossa família, na nossa casa, né? Se a gente quer ter uma qualidade de vida melhor, um estilo de vida mais saudável, sem depender tanto de medicação, sem depender tanto de tantas coisas sintéticas, se a gente quer ter uma saúde emocional mais leve, né, e tudo mais, de forma natural, a gente precisa aprofundar, né? Seja isso para cuidar da nossa família, ou seja, né, para aprofundar a nossa experiência no trabalho, né, para agregar mais valor ao nosso trabalho, para trazer mais saúde para o nosso cliente, para o nosso paciente, né? Ainda mais se a gente já trabalha com terapias, com aromaterapia. Então, a gente precisa aprofundar, né? A gente precisa, de fato, aprender a criar nossos próprios protocolos, nossos próprios blends personalizados com segurança e com consciência, né? Se somos profissionais, somos terapeutas, aromaterapeutas, psicólogas, enfim, a aromaterapia ela é muito versátil, ela entra em várias áreas da nossa vida, a gente pode trabalhar de várias formas com os óleos essenciais, mas a gente vê de uma forma geral na saúde, né? E aí a gente precisa aprofundar, a gente precisa aprender, porque realmente não é só usar óleo essencial. Poderia ser, mas não é. Então, sim, a gente tem riscos, sim, a gente tem contraindicações, sim, a gente tem várias coisas que a gente precisa saber para poder indicar um óleo essencial, né? Para que as pessoas tenham segurança, para que as pessoas tenham um tratamento positivo, um resultado, né? Resultados reais, né? E aí, para quem, né? Para quem deseja se aprofundar, para quem deseja conhecer mais, tem o meu método lá, CDA, Caminho dos Aromas. E você indo lá no link da bio, você clica lá e você tem acesso a todas as informações do curso, né? Lá eu te ensino como você cuidar de você mesma, como você cuidar da sua família, como você cuidar dos seus clientes, dos seus pacientes, dos seus interagentes, né? Eu te mostro a prática profissional mesmo, com base científica, embasada, né? E não importa, de novo, não importa se você usa só no uso pessoal ou se você é profissional ou não. O uso é o mesmo, tá? Então, você pode entrar, conhecer o Caminho dos Aromas para cuidar da família. Mas aí, mais pra frente, se você desejar, você pode se profissionalizar. Olha só que demais. Foi assim comigo. Quando eu entrei, comecei a fazer as formações de aromaterapia, eu entrei para cuidar da minha família. Eu não tinha propósito de trabalhar. Mas aí a gente vai vendo tanta coisa maravilhosa, a gente vai conhecendo aquele universo, a gente vai aprendendo tanta coisa linda e vendo os resultados em nós mesmos, na nossa família, que a gente quer dividir, a gente quer passar para frente e a gente vê que é uma forma de trabalhar dessa maneira, de ganhar dinheiro, sim, por que não? Né? A gente precisa. E aí é uma possibilidade, financeiramente falando, né? É uma possibilidade de trabalhar com o que se gosta, né? E também ajudar as pessoas e ser ajudada também.
né? Então, lá no Caminho dos Aromas, eu te ensino tudo isso. Eu te dou o passo a passo, te dou o caminho, eu seguro na tua mão para te ajudar nesse sentido, tá? E o link na bio, lá você encontra todas as informações, tá bom, gente? Todas as informações. E aí, como eu falei aqui pra vocês, que quem ficasse até o final ia ganhar um presente, lembra que eu falei, né? E aí eu vou dar esse presente pra você. É só pra quem tá ao vivo aqui, hein? Só pra quem tá ao vivo aqui. Todas as segundas-feiras eu estou aqui às 15 horas, tá? Com um tema diferente para falar sobre aromaterapia e óleos essenciais. E hoje, né, falamos sobre saúde intestinal e eu falei que quem ficasse até o final eu ia dar um presente para vocês. Mas antes, vamos fazer um print? Vamos fazer um print para terminar essa live? Vamos fazer um print? Vocês sabem que eu gosto muito de coração, né? Então vamos fazer um print? Deixa eu beber uma água aqui. Ai, gente, desculpa, mas é que eu já falei muito esse dia. Tive atendimento pela manhã, né? Um atendimento presencial. Incrível, gente. Incrível, sim. Então, é um bem-estar tão grande poder atender. É, assim, transformador. Você poder levar para as pessoas tudo isso, né, e ver os resultados. Um atendimento, assim, incrível, que eu tive pela manhã. Eu excedi, inclusive, a minha hora de atendimento, mas foi, assim, sensacional. E aí, eu já falei demais, e por isso eu tô com muita sede hoje. Mas vamos lá, vamos fazer um print? Já? Muito bem. Então, assim, o que você vai fazer com esse print? Com esse print, você vai postar lá nos stories, vai me marcar lá nos stories com o print da live. E aí, quando você me marcar lá, que eu for mencionada, eu vou receber a sua notificação e vou enviar um resumo da live para você. Inteiro, vou fazer um resumão aqui de tudo que a gente falou na live de hoje sobre a saúde intestinal, sobre os 9 óleos essenciais que eu trouxe aqui como dica para vocês. Enfim, tudo que eu falei aqui eu vou fazer um resumo e aí eu vou entregar para você, vou te enviar lá quando você me marcar e me mencionar nos stories, tá bom? Tá bom? Simone, seja bem-vinda. Quem mais tá aqui? Certo? Então, é isso. Me marquem lá que eu vou enviar o resumo da live para ficar para vocês, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito bom ter vocês aqui novamente. 40 minutos de live. Olha só, gente, eu fico impressionada como é que passa rápido. Passa muito rápido. Próxima segunda-feira eu estarei aqui novamente, se Deus quiser, às 15 horas, para falar de um assunto diferente, aromaterapia e óleos essenciais, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Até a próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau.